E aí, galerinha do sexto ano, beleza? Pura sem mistura, professor Rogério aqui com vocês do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar. O ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha do bem. Vamos lá para nossa aula de hoje de língua portuguesa, capítulo 7, página 172 até a 174. Belezura. Vamos lá, abra os livros aí e vamos acompanhar aqui. Pessoal, aqui só para rever o planejamento, ó. Hoje vamos estudar aqui páginas 172 a 174. Lembrando que você tem que fazer todas as atividades, né, do capítulo 7, tanto o livro de gramática como o livro de português, que ajudam aí na nota. Vou juntar as atividades de gramática e português e vou juntar a nota do seminário, divido por 2 e faço a média, certo? Aí faz o seguinte, ó, o seminário você pode ser individual, em dupla ou em trio, no máximo em 3. O seminário é 2 minutos por aluno, isso é o tempo mínimo, certo? Não tem tempo máximo, é só o mínimo. Mínimo 2 minutos por aluno, não é por equipe, viu? É por aluno. Aí eu vou receber as atividades também na quinta-feira, dia 29 eu recebo o seminário e recebo as atividades. Aí lembrando que o seminário tem os mesmos critérios, né? O tempo de 2 minutos, a postura, tem que fazer o esboço, tem o domínio do conteúdo e decorar. Você tem que dominar o conteúdo aí. Lembrando que cada um desses tópicos aqui vale 2 pontos, certo? Cada um vale 2 pontos, tá bom? Então vamos lá para nossa aula. Nós vamos observar alguns casos mais específicos de acentuação, tá bom, galera? Seguinte, os hiatos, né? O hiato é o desencontro de vogais, tá bom? Entenda isso aí. Nos hiatos nós acentuamos as letras I e a letra U quando representam sozinhas ou seguidas de S a sílaba tônica e não são seguidas do dígrafo NH, certo? Então preste atenção, ó, vou repetir. Quando você tem um hiato que você tem o I ou então o U aparecendo sozinha ou seguido de S e ela é a sílaba tônica, então você acentua, tá bom? Mas se vier seguido de NH, você não acentua. Vamos ver os exemplos. Saúde, ó, sílaba tônica tem o U aí, sozinho. Se vier seguido de S, também daria certo, certo? Se o U vier seguido de S aqui. Muito bem. Aí saída, ó, o izinho sozinho, aí ó, e a sílaba tônica. E não tá seguido de NH, então acentua. Saúva também, ó, vem sozinho, não tá seguido de NH e você coloca o acento porque é a sílaba tônica. Moído, mesmo jeito, o I tá sozinho, é a sílaba tônica, não tá seguido de NH, acentua. Corroído, né? Corroído. Ó, mesma coisa. O I tá sozinho, não tá seguido de NH e é a sílaba tônica, então acentua. Já nesse último caso, ó, por que você não acentua? Porque tá seguido de NH, ó, seguido de um dígrafo aí, né? Então você não acentua o I, tá bom? Muito bem. Embora na fala a pronúncia das palavras varie, na escrita é preciso atenção. Exemplo disso é o que acontece com as palavras fluido e gratuito, né? Fluido e gratuito. Muitas pessoas tendem a pronunciá-la acentuando um possível hiato, fluido e gratuito. Não é fluido e nem gratuito, mas na escrita formal é preciso perceber que esse ato não existe, tá bom? Então não existe, não é fluido e gratuito, é fluido e gratuito. É o que ele está dizendo, ó. Muitas pessoas tendem a pronunciá-las acentuando um possível hiato, ó, fluido, gratuito. Mas na escrita formal é preciso perceber que esse ato não existem, certo? Então é fluido e gratuito. Muito bem. Os verbos ter e vir. Vamos lá, observar como é que você vai acentuar esses verbos aí, ó. Nos verbos ter e vir, utilizamos o acento circunflexo, que é o chapeuzinho, né, para indicar a terceira pessoa do plural, certo? Por exemplo, ele tem
ou então eles têm. Ele vem ou eles vêm. Muito cuidado, pessoal. É o seguinte, ó. Quando você diz só assim, ó, ele tem, não coloca o acento. Agora, se for eles têm, aí recebe o acento circunflexo. Você não acrescentou um S aqui? Foi. Então acrescenta o acento aqui, ó. Lembra disso. Você acrescentou o S, acrescentou lá o acento circunflexo. Eu estou fazendo essa comparação aqui para ajudar você a lembrar. Você vai colocar o pronome pessoal do caso reto, né? Ele tem o S? Não, então não tem acento. Agora se você colocar eles, tem o S, ó? Tem, então você coloca o acento. Entendeu? Essa analogiazinha que eu faço aí só para ajudar a lembrar, beleza? A mesma cor no verbo vir, ó, ele vem. Então é limpo e seco, né? Agora se eu disser assim, ó, eles, acrescentei o S, então acrescento o acento circunflexo. Eles vêm, tá bom? Assim, na prática, esse é um acento diferencial, isto é, o acento que, em muitas situações escritas, indica se o verbo se relaciona com a terceira pessoa do singular ou do plural. Ele está diferenciando, porque a pronúncia é a mesma, né? Tem, tem, vem, vem. Aí você vai identificar pela escrita, observando o acento circunflexo, se o verbo está se referindo à terceira pessoa do singular ou à terceira pessoa do plural. Por isso que é um acento diferencial, certo? Muito bem. Ó, diz aqui, ó, nesse exemplo, as provas são sempre muito cansativas. Vem sempre de vez. Ó, vem. Quem é que vem? Elas. Ó, elas. As provas. O elas não tem o S? Tem. Então o vem vai receber o acento, que está na terceira pessoa do plural. Entendeu? A jogada aí? Muito bem. Agora vamos observar os ditongos, né? Devemos acentuar a vogal dos ditongos abertos ei, el e oi, quando tônicos. Então, se esses ditongos ei, el e oi forem tônicos em palavras oxítonas e monossílabas, aí você vai acentuar. Se for em paroxítonas, professor, não acentua. Professor, e se for na proparoxítona? Aí não precisa nem saber, né, pai? Porque toda proparoxítona é acentuada. Entendeu aí a ideia? Então, se o ditongo for ei, el ou oi, se for tônico, se for tiver na sílaba tônica e for uma oxítona ou uma monossílaba, tá com acento. Se for paroxítona, não, né? Mas se for oxítona ou monossílaba, tá com acento. Por exemplo, ó, chapéu, ó, é uma oxítona e a sílaba tônica, né? Logicamente é a oxítona, a última sílaba é a tônica. E eu tenho o ditongo aí, que a gente chama de ditongo aberto, né? El. Beleza? Então tá com acento. Monossílaba, réu, acento. Rói, monossílaba. Pastéis, ó, oxítona, tá com acento no ditongo aberto. Véu, monossílaba. Anéis, oxítona, com o ditongo aberto lá na sílaba tônica. Então tá com acento. Pessoal, não confunda monossílaba com oxítona, certo? Monossílaba já está dizendo, porque tem só uma sílaba. Oxítona, ela só vai ser oxítona quando tiver a partir de duas sílabas. Tá entendendo? Quando a palavra tiver mais de uma sílaba, aí ela pode ser oxítona, pode ser. Mas se ela só tiver uma sílaba, ela é monossílaba, não é oxítona. Não confunda, certo? Muito bem. Então é importante você notar que antes do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que entrou em vigor em 2009, de janeiro de 2009, os ditongos abertos tônicos e oi recebiam acento gráfico também em palavras paroxítonas. Agora, esse acento não existe mais. Veja o que eu disse lá, né? Nas paroxítonas não recebe mais o acento. Olha aí como é que era a palavra ideia, ó. Ideia, certo? Ideia. Então é uma paroxítona com o ditongo aberto, ó. Só que esse ditongo aberto aqui é uma paroxítona, está na penúltima sílaba. Então ela não recebe mais o acento, ó. Certo? Aqui é como era e agora como é, depois do acordo ortográfico de janeiro de 2009. Então as paroxítonas que tem o ditongo aberto lá na penúltima sílaba não recebe o acento. Beleza? Show de bola. Ó, boia, boia. Recebi o acento, agora não recebe mais. Ó.
Heróico, recebi acento, não recebe mais. Assembleia, assembleia, recebi o acento, ó, porque era uma paroxítona com ditongo aberto na sílaba tônica, não recebe mais. E plebeia, recebi acento, não recebe mais. Entendeu a jogada? Muito bem. Se tiver dúvida, não me pergunta. Outras regras de acentuação. Antes da nova ortografia entrar em vigor, algumas palavras paroxítonas possuíam um acento gráfico para serem diferenciadas de outras também paroxítonas. Agora, com exceção de pôde e forma, esse acento não existe mais. Então, já te deu as exceções. Ó. Pôde e forma continuam com acento, as outras não, né? Agora, ó, com exceção de pôde e forma, esse acento não existe mais. Vamos observar. Ó. Antes era assim, ó, o verbo para, do verbo parar, quando você diz assim, ei, fulano de tal, para. Fulano de tal, para. No sinal vermelho, um exemplo. Aí esse verbo para tinha um acento, para diferenciar da preposição para e tudo mais. Hoje não tem mais o acento. Se você for escrever, ei, dizer assim, o João para no semáforo. Um exemplo, semáforo. Certo? Aí, antigamente, esse para, né, do verbo parar, tinha um acento. Ó. O João para no semáforo. Hoje não tem mais. Certo? Não tem mais. Aí, ó, pelo. Pelo é um substantivo, né? Aqui o pelo da sua pele aí, ó. E agora não tem mais acento. Ó. Tinha acento, mas não tem mais, ó. Pelo, do verbo pelar, né? Eu pelo. Também não tem mais o acento, certo? E polo, que era uma preposição antiga, né? Não tem mais, certo? E pera, tinha um acento, hoje também não tem mais. É isso aí, galerinha. Tem que decorar, tem de decorar essas palavras aí, que não recebe mais o acento. Antes do novo acordo, também eram acentuados os hiatos EE e OO. Agora não os acentuamos mais, ó. Por exemplo, no enjoo era acentuado, hoje não acentua mais. Deem era acentuado, hoje não acentua mais. Entendeu? Então antes você tinha esses hiatos aí, que eram duas vogais iguais, né, juntinhas. Você colocava acento, hoje não coloca mais, certo? Muito bem, lembrando a regra que vimos sobre as letras I e U em hiato, antes da nova ortografia, elas eram acentuadas também quando tem antecedida de ditongo. Agora esse acento também não existe mais, certo? Então o I e o U, quando eles eram antecedidos de ditongo, recebia acento, hoje não recebe mais. Por exemplo, ó, bocai, uva, tá vendo? Bocai, uva. Tinha um ditongo antes, ó. O U tinha um ditongo, ó. Então um ditongo, bocai, uva. Só que hoje ele não recebe mais acento. Antigamente recebia, né? Porque tinha um ditongo antes, ó, era precedida de ditongo. Hoje não recebe mais, certo? Então é um hiato que perdeu o acento quando era precedido por ditongo. Antes tinha o acento, hoje não tem mais, certo? E feiura, ó, feiura. Também, ó, tem um ditongo antes, né? Eita, bicho difícil. Aqui, ó. Fei, ó, tinha um ditongo. Aí o hiato, né, ó, recebeu o acento, hoje não recebe mais. Beleza? Então fica ligado. Vamos para as questões. Ó. Sobre a regra de acentuação da palavra memória, marque a opção correta. A regra de acentuação da palavra memória. Ó, memória. Por que ela é acentuada? Paroxítona. Paroxítona. Terminada em ditongo. Né? Ó. É uma paroxítona terminada em ditongo. Aí vem dizendo aqui, ó, as palavras infância e farmácia são acentuadas pelo mesmo motivo. Tá certo, ó. Infância, ó, infância. Paroxítona, terminado em ditongo. Farmácia, mesma coisa, farmácia. Paroxítona terminado em ditongo. Mesma regra gramatical, certo? Deixa aí as palavras a e atrás são acentuadas pelo mesmo motivo. Vixe, foi longe essa daí, viu? A palavra destrói
e reconstrói, ó. A oxítona terminada em ditongo aberto, ó, não tem a mesma. São acentuadas por serem paroxítonas terminadas em I. Ixi, não, mas é oxítona terminada em ditongo aberto. A palavra árvore possui acento, pois segundo uma das regras das proparoxítonas, acentuam-se as terminadas em E. Tem nada a ver. Toda proparoxítona é acentuada. Só pelo fato de ser proparoxítona, você já está com acento. A palavra memória é acentuada por ser uma paroxítona terminada em A. Eita doideira, não, mano. Mesma coisa, memória, paroxítona terminada em ditongo. Não é terminada em A, é terminada em ditongo. Beleza? Questão 2. Assinale a opção em que a palavra destacada está acompanhada da justificativa correta para sua acentuação. Ó, você tem que conhecer as regras de acentuação para responder. Ó. Também vou. Também ela é acentuada por quê? Paroxítona terminada em M, tá errado. É uma oxítona. Oxítona terminada em né? Terminado em, ó. Terminada em, certo? Oxítona. Isso é fácil. Fácil é paroxítona terminada em L. Oxítona, errado. É paroxítona. Que biscoito horrível. Horrível. Proparoxítona? Não. É paroxítona. Paroxítona. Terminada em L. Já é monossílabo tônico terminado em A. Corretíssimo. Questão 3. Assinale a alternativa que contém vocábulos que obedecem à mesma regra de acentuação da palavra por. Ó, por. Muito bem. Vamos lá. Obedece à mesma regra de acentuação. Tá aí, letra C, né? Secretária, pôde e babá. Certo? Secretária, pôde e babá. Letra C. Seguem tudo a mesma regra gramatical aí. Beleza? E a regra gramatical aí, pessoal, que a palavra por é acentuada, é para diferenciar de outra palavra, certo? Tem o por preposição, né? Tem o por que é verbo, certo? E tem o por que é preposição. Preposição. Então qual é a regra que acentua o por verbo? É para diferenciar, é a regra de diferenciação, certo? Diferenciar o verbo da preposição. E aqui é a mesma coisa, porque se eu disser secretária e secretaria, eu acentuo para diferenciar aí, certo? Pôde de pode. Pôde de pode. Para diferenciar. E babá de baba. Um acento aí diferencial também. Então tem a mesma ideia, certo? Diferenciar as palavras. Tranquilo? Muito bem. Aí vamos lá para a questão 4. Questão 4 diz assim, ó. As palavras que recebem acento gráfico pelo mesmo motivo são... Aí, ó. Indústrias e salário. Porque aqui você tem, ó. Indústrias. Paroxítona terminado em ditongo, ó. E salário. Paroxítona terminado em ditongo. Beleza? Quinta questão, ó. Indique o vocábulo de grafia incorreta. Olha, ó, nós até vimos lá, né? O gratuito tem acento, ó. Tá errado. Não tem acento, é gratuito. Muito fácil essa daí. Já tinha lá no livro, né? Sexta questão. O grupo em que ambas as palavras devem ser acentuadas é... Aqui, ó. Pólen e protótipo, ó. Devem ser acentuadas por quê, ó? Pólen. É uma paroxítona terminada em N. Beleza? E protótipo, ó. Protótipo é uma proparoxítona. Proparoxítona recebe acento, todas elas. E pólen, paroxítona terminada em N, melhor dizendo, terminada em N, beleza? Paroxítona terminada em N. Aí, sétima questão. Nas séries de palavras abaixo, assinale a alternativa em que todas são acentuadas pelo mesmo motivo. Tá aí, ó. Sair, egoísmo e daí. Qual é a regra aqui, hein, pessoal? Regra do hiato, né, não? Regra do hiato. Concorda? Sair, ó. Vamos separar. Egoísmo. E o outro daí, ó.
Regra do hiato, beleza? Muito bem. 8ª questão, ó. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Tá aí, ó, relógio e distância, ó. Relógio. Ó, paroxítono terminado em ditongo. Distância. Mesma coisa, paroxítono terminado em ditongo. Beleza? Questão 9, ó. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Extraordinário, incêndio. A mesma coisa, pessoal. Ó, extraordinário. Paroxítono terminado em ditongo. Extraordinário. E incêndio, ó. Incêndio. Ó, mesma coisa. Paroxítono terminado em ditongo. Mesma regra. Beleza? Muito bem. E questão 10 para finalizar. O acento gráfico não existe mais em todas as palavras de qual sequência? Aqui, letra B, né? Nós vimos lá que esse para não tem mais o acento. Do verbo parar, né? Que aqui antigamente tinha um acento porque era do verbo parar, para diferenciar da preposição para. Mas hoje não tem mais. Certo? Ó, pelo também não tem mais o acento. E pera também não tem mais. Nós vimos lá no livro, né? Beleza, galerinha? Muito bem. Galera, é o seguinte. Quinta-feira, nosso seminário. Entrega as atividades também. Quinta-feira, tá bom? Lembrando aí que eu dei todas as respostas, né? Tanto de gramática quanto de português. Se você tiver assistido todas as aulas, você vai ter fácil aí as respostas. Que é só ter pegado as respostas. Moleza. E aí, apresenta o seminário. Com aqueles critérios que eu já falei no início da aula. E correr pro abraço, né? Tirar nota boa aí para ir pro boletim, a notinha azulzinha, para não ir nota vermelha, né? Galera, um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.